Incomparável é Jesus, lugar e a pessoa com a qual nós podemos aprofundar em relacionamento e experimentar em qualquer momento, na bonança e também nas lutas, a presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, a notícia que pairava na nossa nação sobre uma demissão de um ministro do nosso governo provocou na vida da população brasileira e alguns corações algumas angústias e incertezas por conta de tudo que temos vivendo, se não fosse apenas a pandemia e as questões econômicas, mas essas incertezas políticas começam a mexer com o nosso coração e a perturbar e a inquietar. E o pior é que muitas coisas tristes e escandalosas, baixas e bastante nebulosas começam a aflorar de ambos os lados. Brota aquele descrédito, brota no nosso coração uma desconfiança, uma intranquilidade, pensando em toda essa estrutura. E foi nessa circunstância que Deus me levou para um salmo que eu já conheço há muito tempo, e é esse salmo que eu queria compartilhar com você, que é o Salmo 146. Lá nós encontramos o seguinte registro: aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O Deus que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Pai, que bom termos palavras tão estáveis, tão boas, tão agradáveis, tão fortalecedoras como nós encontramos aqui nas Escrituras lidas. E que nela possamos meditar hoje e termos fortalecimento da alma, do espírito na tua presença. Usa a nossa vida para proclamar esta palavra com autoridade, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a maioria das pessoas gostam dos salmos. As pessoas gostam dos salmos por conta das histórias daqueles seus autores. Normalmente nos identificamos com eles porque eles estavam vivendo alguns momentos dramáticos e isto repercute com as expressões das suas poesias. São 150 salmos. A palavra hebraica é terrilim, que significa louvores. Num período assim de aproximadamente 1000 anos, com autores diversos, dentre eles Moisés, 73 salmos são atribuídos à autoria de Davi. Nós encontramos também Emã, Coré, Asaf, que foram poetas que compuseram esses salmos. O Salmo 146, ele é classificado como um dos últimos 5 salmos, e ele introduz assim com os salmos do aleluia. Porque do 146 até o 150, todos os salmos vão começar com aleluia. E é uma palavra que significa louvai vós todos. E ele explicita os motivos do louvor e da adoração. Falei que pensei neste salmo por conta da contingência que vivemos na semana passada, porque eu me recordei deste versículo, não confieis em príncipes. E a minha palavra tem essa temática hoje: cuidado, não confie em príncipe. Saiba você que toda a história bíblica do Velho Testamento se desenvolveu numa monarquia. Então essas terminologias, rei, rainha, príncipes, essas terminologias eram comuns. Certa vez eu escutei uma jovem falar para o seu noivo no dia do seu casamento. Ela disse assim: eu nunca acreditei em príncipe encantado, mas depois que conheci você, continuei não acreditando. Quando a gente
olha para aquela movimentação da Disney e aquele castelo bonito, a gente viaja na história pensando nessas épocas feudais, nas épocas das monarquias. E este salmo então faz menção a esta palavra príncipe. Na sua linguagem, os príncipes aqui representam, para o nosso contexto, todo tipo de autoridade, os chefes, os governantes, os políticos, aqueles que estão na posição de liderança e de autoridade. As pessoas apostam muito nos seus príncipes. As pessoas depositam demais a sua confiança nas autoridades. Pensam que elas vão resolver, serão a salvadora da pátria. Essas lideranças vão trazer a solução para a sua condição pessoal, para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. E a Bíblia vai nos advertir, não confie nisso. Em quem é que você deve depositar a sua confiança? O Salmo, ele serve justamente, o 146, para fortalecer, para dar a você coragem a fim de enfrentar todas as fraquezas, os medos, as dúvidas e as desconfianças na conjuntura, no sistema, nas pessoas. Antes do povo de Deus ter sido levado cativo para a Babilônia, havia realizado e estabelecido algumas alianças com outras nações, e os profetas, tais como Jeremias, tais como Isaías, se levantam dizendo: povo, não confie nas alianças, não confie nos cavalos, não confie nos carros das alianças que vocês estão fazendo. E essa advertência sempre foi contínua ao povo de Deus, e hoje também ainda prevalece: não confie em príncipes. E eles têm estado à frente em toda a história, e as pessoas às vezes se curvam diante dos seus príncipes e têm se frustrado bastante. O salmista então contrasta aqui, é isso que eu quero ver com vocês, a autoridade divina com a autoridade humana, e diz em quem você deve confiar. Você deve confiar na autoridade divina, porque a autoridade humana, ela é falível, ela é frágil e ela é efêmera, mas a autoridade divina prevalece e permanece para sempre. Não confie em príncipes, versículo 3 diz: não confie neles, não confie nem nos filhos dos homens. Por quê? E ele enumera algumas razões porque você não deve confiar em príncipes. A palavra confiar significa pôr a sua confiança, ter a sua segurança, ter a sua estabilidade, o seu apoio e a sua despreocupação em gente, em pessoas, em influências, em autoridades. São 4 razões que o salmista enumera para que você não confie em príncipes. Primeira, eles são humanos. O texto bíblico diz que eles são filhos dos homens. Por serem homens, e a natureza humana tão deteriorada, tão ruim, tão má, e eu diria que esta influência ruim no coração não é só dos príncipes, porque eles representam você e eu, toda a raça humana. Na verdade, essa podridão de coração, ela pega toda a hierarquia de um país, pega desde aquelas pessoas que estão no governo, até o mais humilde cidadão do país. Por isso que Paulo descreve assim que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, e todos se extraviaram, todos foram por caminho tortos, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem um sequer. E na verdade os príncipes, as autoridades, os políticos, as influências são reflexos meu e seu. Por isso que ele diz, eles são homens, não confie neles porque eles são homens. E essa natureza humana pervertida, ruim, podre, estragada, que aflora com frequência, só pode ser transformada pelo poder de Jesus, através de uma ação invasiva do Espírito Santo no seu coração. Eu me recordo que morava na Zona Norte em São Paulo, e tinha ali perto do AMB umas favelas, perto do Center Norte atual. E ali o Paulo Salim Maluf, ele verticalizou aquelas favelas. Mas quando a gente passa ainda hoje lá naquele lugar, você vê aqueles prédios, chamado Projeto Singapura, hoje ainda parecendo favela. Porque alguém disse, tirar as pessoas da favela é fácil, mas tirar a favela do coração das pessoas é muito difícil. Porque o coração do homem é mau. Não confie em príncipes, porque eles são homens. Eles são humanos.
e têm esse coração igual, apodrecido. Mas a segunda razão é porque neles não há salvação. O texto bíblico diz, não há salvação, eles não podem oferecer isso. O que eles podem oferecer? As autoridades se governarem com justiça, com integridade e honestidade, pensando no bem-estar da população, da sociedade, pode trazer vários benefícios e um período de refrigério, de calmaria, de paz, de bonança. Se pessoas como Trump, como Angela Merkel, pessoas como Emmanuel Macron, como Bolsonaro e outros estadistas governarem no temor do Senhor, podem trazer benefícios à sociedade e à comunidade. Mas se eles deixarem aflorar esse coração humano, apodrecido, corrompido, deteriorado, vão repercutir em toda a população. Mas nenhum deles poderá garantir o futuro eterno. Nenhum deles poderá garantir a sua salvação. Só o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, é que pode te dar garantia no seu futuro, que pode te dar salvação, que pode te dar um destino seguro, tranquilo e abençoado após a morte. Só Jesus pode te oferecer a eternidade. Por isso não confie em príncipes, porque eles são humanos, porque neles não há salvação. Mas a terceira razão é que eles são mortais. Diz o versículo 4, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Porque o espírito saiu, o corpo volta para a terra que o deu. Esses homens, você, tanto quanto as autoridades, vão passar. Onde é que estão John Kennedy? Onde é que está Hitler? Onde é que está Margaret Thatcher? Onde é que está Juscelino Kubitschek? Onde é que está Jânio Quadros? Os bichinhos comeram. Porque eles são mortais. Leandro Carnal, num debate da CNN, ele fala que nesse período de guerra e de pandemias ou de epidemias, a morte fica banalizada e as pessoas são tornadas estatísticas, simplesmente números, se banaliza a humanidade. Somos mortais. Perde-se a humanidade na crise, não se pode ver as pessoas mortas, essas que estão sendo enterradas, às vezes velando por 1 hora e já é sepultada. Por que então tanta vaidade? Por que você tem colocado a sua esperança, a sua confiança no homem tal, no seu governador, no prefeito da sua cidade, no nosso presidente? Eles são falíveis e frágeis, e por serem mortais, alguns não têm nem mesmo meios de ajudarem a si próprios. Por isso que o salmista diz, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então, além de eles serem humanos, além de não darem salvação, além de serem mortais, o texto bíblico diz que no mesmo dia que eles vão para o pó, nesse mesmo dia perecem, cessam, encerram todos os seus desígnios. Desvaneceu, extraviou, destruiu, desapareceu. Confesso que tem sido muito difícil discernir os desígnios do coração dos nossos governantes, das nossas autoridades, seja no Senado, seja na Câmara, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Palácio. Tem sido nebuloso diante de tanta informação, diante de tanta dedução, e a gente não consegue discernir. Mas eu quero lhes advertir que há um Deus que sonda, que perscruta, que penetra no mais íntimo da alma, que conhece os corações, os interesses e as ações que Deus sabe de cada um. Todos tornarão ao pó. Nesse mesmo dia vão perecer todos os seus desígnios. E alguém já disse que o lugar mais rico do mundo é no cemitério. Lá nós vamos encontrar invenções que nunca foram conhecidas, ideias e sonhos que nunca foram realizados, esperanças que nunca foram alcançadas. É muito comum a gente passar diante de algumas construções que estão depredadas e a gente pensa, alguém um dia pensou, planejou, sonhou e até executou. Eu me recordo quando cheguei em Dourados em 1987, na Marcelino Pires tinha uma bigorna e um martelo que batia, e era uma empresa chamada FIAF. Gravei isso. Onde é que está? Perecem todos os desígnios.
E na história, tanto na monarquia de Israel como em toda a história, na história geral você vai encontrar isso. Por exemplo, homens que falharam. Absalão, filho do rei Davi, montou um golpe contra Davi. Ele ficava na porta da cidade dizendo assim: você vai levar essa casa para o meu pai? Se fosse comigo eu já resolvi o seu problema. E a Bíblia diz que ele furtou o coração dos súditos do seu pai. Na história nós encontramos uma cena em 44 a.C. de um homem chamado Marcus Június Brutus. O pai adotivo dele era o imperador de Roma, Júlio César. Mas esse Brutus se reuniu ao general Cassius Longinus. E o que ele fez? Assassinou, o próprio Brutus assassinou o seu pai. E é daí que surge, quando ele foi travar aquela faca no ventre do seu pai: até tu, Brutus, não confie em príncipes. No Brasil, colônia do século XVIII, Silvério dos Reis era português, um dos traidores mais famosos do Brasil, porque estava naquele momento se libertar de Portugal, e para se escapar das dívidas da coroa, ele entregou o seu amigo íntimo, chamado Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado. Não confie em príncipes. No Chile, em 1973, o presidente do Chile, Salvador Allende, ele escolheu Augusto Pinochet, um dos militares que ele considerava mais leais para assumir o exército, a chefia do exército do seu país. 3 semanas depois, Pinochet liderava um golpe militar e derrubou o presidente e implantou uma ditadura por 17 anos. E diz que Pinochet até ofereceu avião para o seu ex-presidente Salvador Allende, mas na ideia dele era que durante o voo ele seria empurrado para fora do avião. E assim quantos outros. Por isso que a Bíblia sabiamente já te adverte: não confie em príncipes. Claro, a Bíblia te orienta a interceder pelos príncipes, a orar pelos príncipes, a apresentar diante do Senhor as autoridades, fazendo isso com súplicas, fazendo isso com orações, com intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, pelos que exercem autoridade, para que você e eu, nós tenhamos vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade, conforme carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ou primeira carta 2:1. Agora, desanimador viver nesse panorama de confiar em príncipe, por isso que a Bíblia adverte. Mas o melhor desse salmo é a advertência, porque é a proposta central do salmista. Versículo 3, o que ele diz aí? Versículo 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor Deus. Portanto, a proposta desse salmo é: ponha a sua esperança em Deus, ou ponha em Deus a sua esperança. E para convencer você a recorrer a esse Deus mais facilmente, o salmista aponta, indica, sinaliza algumas provas do poder, da misericórdia desse Deus, contrastando com esses príncipes que são humanos, que não há salvação, que voltam para o pó e que todos os desígnios perecem. Em primeiro lugar, ele menciona: vocês têm que colocar a esperança em Deus por causa de quem Ele é. A esperança sua e minha tem que estar em Deus por causa de que Ele é. Versículo 5, fala do Senhor. A palavra Senhor aqui é Javé. Javé em hebraico significa o impronunciável, aquele que existe. Então nós estamos falando daquele que é o eterno. Então você não está falando de um príncipe passageiro, que vive 70, 80, 100 anos. Você está falando do Deus que é eterno. Nele você deve depositar a sua confiança. Nós estamos falando aqui no Salmo de um Deus que é criador. Versículo 6, fez os céus, fez a terra, o mar e tudo quanto há neles. É o Deus que cria, que sustenta o universo, o micro-organismo, o macro-organismo, as galáxias, os planetas. Tudo está sob seu domínio. Seu próprio organismo é um mistério de Deus, o funcionamento de todos os órgãos do seu corpo. E esse Deus, além de ser o eterno, além de ser o Criador, a Bíblia diz que é Ele que mantém a verdade para sempre. Versículo 6, mantém para sempre a sua fidelidade. Deus dá-nos promessas e Deus cumpre o que Ele diz. Jamais foi a fé iludida.
Deus não é homem, diz as Escrituras, para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele prometido, não vai fazer. Tendo falado, não vai cumprir. Então todas as promessas da Bíblia são para vocês que creem no poder de Deus e na autoridade das Escrituras. Paulo escreveu: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem em Jesus o sim, e para ele é o amém, para a glória de Deus Pai. Mas esse Deus também é o Deus que reina para sempre. No versículo 10 ele diz: esse Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. E ele reina e reinará na pessoa de Jesus de forma absoluta, de forma soberana. Handel escreveu uma canção muito bonita, o Aleluia de Handel. E quando a gente participava de coral, é uma sensação celestial você poder declarar aleluia, aleluia, e dizer que o Deus onipotente reina, e dizer que o reino deste mundo já passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. E na canção você canta: para sempre e sempre, para sempre e sempre, e Ele reinará para sempre e sempre. Esse nosso Deus em quem você tem que pôr a sua confiança, cuja esperança você tem que depositar, é Ele que é Rei absoluto. Mas ele descreve, o salmista, não você apenas colocar a esperança no Deus por conta de quem Ele é, mas ele também diz, por causa daquilo que Ele faz. E aí, a partir do versículo 17, ele faz uma descrição fantástica, diz que o Senhor faz justiça. Então, o Deus que nós servimos é um Deus que faz justiça aos oprimidos, que pleiteia a causa dos oprimidos, que pleiteia a causa dos justos, que faz um convite aos oprimidos: vinde a mim os cansados e oprimidos, que é um juiz dos órfãos e das viúvas, que defende justamente os desamparados. O texto continua: é um Deus, o Javé, que dá pão aos que têm fome, sustentou um povo durante 40 anos no deserto com o maná de cada dia, sustentou um profeta, trazendo através de corvo alimento para aquele profeta. E o próprio salmista já declarava: nunca vi um justo sequer mendigar o pão. É esse Deus que sustenta, que alimentou com 5 pães e 2 peixes uma grande multidão. É este Deus que pediu para que o profeta fosse à casa de uma viúva e com azeite na botija sustentou aquela mulher e toda a sua casa. É o Javé que faz justiça, é o Javé que sustenta. Versículo 3 diz: é o Javé que liberta os encarcerados. Não é soltar preso aleatoriamente, mas Deus olha para o coração, coisa que os juízes do nosso mundo não conseguem discernir, perceber e perscrutarem. Mas o Deus dos céus conhece o íntimo do coração, e Deus pode usar você, magistrado, mas esse Deus conhece a ponto de libertar os encarcerados de coisas injustas. Foi isso que Ele fez, não só de prisões físicas, mas de prisões emocionais, como aquela mulher que estava na sinagoga, encurvada por 18 anos, e Jesus libertou aquela mulher dos seus traumas emocionais. Foi o que Jesus fez em Gadara, aquele homem possesso. De repente ele se aproxima daquele homem terrível, violento, agressivo, despido, que ninguém chegava perto, e traz a restauração espiritual, expelindo aquela legião de demônios daquele homem, e trazendo ele depois assentado no bom siso, com bom senso, com tranquilidade, com racionalidade, e chegando inclusive: Jesus, agora eu quero te seguir. E Jesus então diz a ele: vai e conta tudo o que fiz para a sua vida. Ele libertou esse encarcerado espiritual, porque Jesus faz isso, Ele solta. O Javé que abre os olhos aos cegos, olhos físicos e espirituais, Ele é capaz de fazer isso. Ouvia recentemente um cantor famoso, Andrea Bocelli, e ele é cantor de ópera, e agora justamente nesse período de coronavírus, ele cantou nas ruas vazias de Milão, Amazing Grace, um homem sem visão, mas declarando a graça maravilhosa de Jesus. Isso é visão espiritual. O Senhor desobstrui a visão, o Senhor abre os olhos espirituais e abre os olhos físicos. O diabo cega os olhos, mas Jesus abre os olhos. E na carta
A igreja de Filadélfia, em Apocalipse, nós encontramos estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. É o Senhor que abre, é o Senhor que levanta, porque o texto diz no versículo: o Senhor levanta os abatidos, levanta o paralítico, levanta o deprimido, levanta aquele que está em estado terminal. Ele faz isso com aqueles que estão sem brilho nos olhos, aqueles que estão cansados, quebrados, desanimados, falidos. Ele levanta os abatidos. Paulo experimentou tanto disso que ele disse uma vez, segunda carta de Paulo aos Coríntios 7:6, Deus que conforta os abatidos nos consolou. Quantas vezes não acontece comigo, com você, experimentar desse consolo e dessa graça do Senhor? É o Javé que ama os justos. Que gostoso é saber isto, que Deus tem prazer naquele que é justo. Meu irmão, você que pensa, olha, servir a Deus não vale a pena, como está escrito no Salmo 73, olha, sempre procurei fazer certinho, mas os ímpios que prosperam, calma, Deus tem prazer naqueles que são justos. Ele ama, Ele conhece o coração do justo. A Bíblia diz que a força e a ira do Senhor é contra todos os que o abandonam. Uma coisa fantástica no ministério de Jesus, capítulo 13 de João, registra assim: e tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. Esse é o Javé em quem você deve confiar. Os políticos não devem amar você, tem interesse em você. A maioria se aproxima com interesse. Jesus não. Ele ama, Ele levanta, Ele abre, Ele liberta, Ele solta, Ele sustenta, provê, Ele faz justiça. E o Salmo encerra dizendo que o Javé que guarda o peregrino, que ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Todo tipo de classe desprestigiada. Aqui é descrito aqui os peregrinos, que são os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Deus olha para essas pessoas, Deus olha para a sua vida, meu irmão, minha irmã, que se sente aí totalmente ignorado pela sociedade. Deus diz aqui o texto, que Ele ampara, que Ele guarda o peregrino, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Se sinta cuidado por Deus. Por isso a advertência é esta: confie em Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o Deus da história, por seu auxílio, e esperança está nele. Se por um lado Deus faz todas estas coisas, o Salmo também declara que Ele transtorna o caminho dos ímpios. Meu querido, com o reconhecimento de quem Deus é e faz, o salmista então se propõe a louvar a Deus. E ele começa com o salmo assim: aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. A expressão de alegria, sabendo nesse Deus tão maravilhoso por quem Ele é, por causa do que Ele faz, a expressão que deve brotar no coração não só do salmista, como também de qualquer pessoa como você e eu. Louve ao Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência, com todos os seus dons, com todos os seus talentos, com todos os seus recursos. Louve ao Senhor durante toda a sua vida. Não é só no momento que você está na crise, não é só no momento que você está numa coisa boa, numa situação agradável, mas durante toda a sua vida, desde pequeno, de criança de peito, no ventre, louve ao Senhor. Pais, ensinem isso. Louve ao Senhor na sua adolescência, na sua juventude. Louve ao Senhor na sua fase adulta, na sua velhice, durante toda a sua vida, diante desse Deus que é quem Ele é e por tudo que Ele faz. Louve ao Senhor, cante louvores enquanto você viver. É verdade, estar decepcionado com os governantes, com os políticos, com as autoridades, mas a Bíblia já advertia, por isso cuidado, não confie em príncipes, eles são humanos, neles não há salvação, eles são mortais, os seus planos perecem. Interceda por eles, peça para que Deus trabalhe no coração desses homens e mulheres, orem por eles. Mas o convite a você hoje é: ponha em Deus a sua esperança, por causa de quem Ele é. Ele é o eterno, Ele é o Criador,
Ele é aquele que mantém a sua palavra e cumpre as suas promessas. E Ele também reina para sempre e sempre, para sempre e sempre. Louvem ao Eterno e confie a sua esperança nele, porque Ele faz justiça aos oprimidos, sustenta, Ele dá pão ao que tem fome, Ele abre os olhos aos cegos, liberta os encarcerados, Ele levanta os abatidos, Ele ama os justos e Ele guarda o peregrino, o órfão e a viúva. Vale a pena confiar nele. Esta canção que vamos declarar agora fala de estar descansando nele. E é o que eu quero fazer junto com você, levar o seu coração a descansar totalmente nele. Vamos cantar essa canção. Nossa alma está segura nele, não nos príncipes, mas nele. Esse é o convite para você descansar nele, que é o Deus que governa em tudo. Eu queria fechar com uma experiência muito pessoal para falar do que Jesus pode fazer. Eu experimentei isso na minha vida, porque todas essas características encontramos manifestas em Jesus, esse Javé que cuida, que liberta, que abre portas. Sou filho de um nordestino, baiano, com uma mineira. Vivemos na nossa infância uma vida muito simples. Morei em casa sem rebocar, casa sem energia, não tinha muitos móveis, não tinha eletrodoméstico.
E para gravar esse fato, o papai nos deixou quando eu tinha 11 anos. Eu e mais 2 irmãos e a mamãe grávida de 4 meses. Mamãe teve que cuidar da vida, viúva, e eu mais velho tentando lutar, trabalhando em feira, na feira livre, no meio de marginal, no meio de gente indigente também, perigosa, e tem toda uma história linda, mas eu percebi, é isso que eu queria salientar para você, que o Senhor fez justiça, pleiteou a causa da minha mãe. O Senhor sustentou a mim e os meus irmãos, todos casados com suas vidas hoje. O Senhor abriu portas de trabalho e de estudo e Deus me colocou aqui hoje. O Senhor me levantou quando estava abatido. Muitas vezes passei por isso sem a presença paterna. O Senhor me guardou em todo o tempo e sempre me amou. É isso que Ele pode fazer com você. Vamos orar? Pai, faz isso para este homem, para essa mulher que neste momento nos ouve. Sou prova viva desse Deus que é e que faz. E nós queremos pôr a nossa confiança no Senhor. Como os homens nos decepcionam, como as autoridades nos decepcionam, seja quais forem, de qual partido for, mas o Senhor não. O Senhor é um Deus eterno, o Senhor é um Deus criador, o Senhor é um Deus sustentador de todas as coisas. O Senhor mantém a sua palavra e o Senhor reina para sempre. Muito obrigado pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pelo amor do Senhor, que sejam derramados, manifestos na vida deste que hoje tanto precisa, desse abraço carinhoso desse Deus eterno. Que seja assim no nome de Jesus. Amém.